Gente, eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho do livro de Eclesiastes. Eu comentei da última vez que eu falei aqui também, mas dessa vez já acabei a leitura do livro e eu queria compartilhar com vocês então um pouquinho sobre. O livro de Eclesiastes, ele traz consigo reflexões de Salomão sobre a vida como um todo, sobre o propósito também da vida. E aí, o que é muito interessante é que durante todo o livro, ele comenta tudo que ele já fez na vida dele, e um pouquinho mais, tudo que dá para fazer e um pouco mais também. E ele não encontrou o que ele tanto procurava. Eu quero que você, se puder, pega a sua Bíblia para a gente estar lendo junto. Hoje vai precisar bastante da Bíblia. Eclesiastes 2, 8 a 11, que ele fala assim, ó: juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros e muitos reis e províncias, contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento, não fazia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então você vai falar, nossa, que interessante, né? Ele fez tudo o que podia e olha qual que foi a resposta que a gente obteve, né? Então, Salomão continua falando sobre a inutilidade das riquezas e as injustiças da vida, né? E durante esse meu tempo de leitura de Eclesiastes, inclusive recomendo que você leia. Se você já leu, reler. Se você não leu, ler, enfim. E eu me deparei, durante esse processo de leitura, com muitas pessoas falando: o livro de Eclesiastes é só Salomão reclamando da vida, não encontrou nada. É só um monte de baboseira nesse sentido de reclamação, sabe? Mas quando eu experienciei a leitura de fato, quando eu pude tomar mais tempo para entender, eu pude ver que, na verdade, em todos os textos, Salomão ele mostra que nada faz sentido se nós não estivermos ao lado de Deus, de Cristo. E até aqui, ó, para você ver que eu não tô doida aqui, eu peguei, lê comigo Eclesiastes 2:24, que faz o seguinte, ó, ele diz aqui pra gente: percebi então que os prazeres vêm de Deus. E aí ele comenta em Eclesiastes 3:11, que fala que Deus colocou um senso de eternidade dentro de nós, que faz com que nós nos voltemos a Ele. Outro exemplo que a gente tem, né, de que Salomão comenta que nada faz sentido sem Deus, em Eclesiastes 5:7, que ele fala assim: tema a Deus. Aqui também um pouco antes ele até fala, né, que o propósito de Deus é que as pessoas o temam. Eu não vou entrar no mérito de falar do que é o temor a Deus, mas a gente sabe que o temor não é relacionado ao medo, mas sim é relacionado ao respeito. Então reconheça quem é Deus, né? Enfim. E isso é permeado por todo o livro. E aí, no final do livro, ele tem um conselho muito especial para todos nós, que acredito que todo mundo aqui conhece, né? Ele é bem conhecido assim, mas eu quero trazer para vocês uma coisa que me tocou bastante. A gente vai dar uma lidinha numa parte mais longa aqui de Eclesiastes, mas é importante. Não nego, vai ter uma parte que eu vou pular, que fica meio repetido. Mas você pode ler depois, lição de casa, é sempre bom, né? Aqui, ó, que fala em Eclesiastes 11:7. Eclesiastes 11:7. Enquanto eu penso, você procura aí. Bom, então vamos lá. Eclesiastes 11:7. O título aqui na minha Bíblia é Conselho para Jovens e Idosos. E começa dizendo: a luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Um parênteses, eu também acho. É lindo ver o nascer do sol, recomendo. Voltando. Se você chegar à velhice, desfrute de cada dia da sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar. Não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá as contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o seu corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol e a lua, as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva.
Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer. E aí ele vai lembrando, vai falando pra gente, lembrando desses trechos. Eu vou mais pra frente, que é o que mais assim me chamou a atenção, tá bom? Aí vamos continuar aqui. Fala, e aqui no 12:6 diz: sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até o cântaro se despedace junto à fonte e a rodana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Fala, Elisa, o que que você viu aqui, menina? Porque eu não tô vendo nada. Pois é, aqui me trouxe uma coisa muito forte quando eu estava lendo. A gente aqui poderia falar, nossa, quanto lamento, né? Nossa, como a experiência não é tão prazerosa assim, né? Mas, na realidade, o que a gente encontra aqui, para mim, pelo menos, o que me trouxe aqui, é que a vida é muito curta para a gente deixar Deus para outra hora. E um parênteses. Nós temos vivido momentos da história do mundo que que outras pessoas não chegaram a viver, espiritualmente falando. Hoje não é tempo para deixar Deus para depois. E isso me trouxe muito, essa questão. Aqui a gente tem um chamado muito importante, um chamado ao jovem, um chamado aos experientes, aos que se conectam com o nome experientes. Você que é jovem de coração, está incluído aqui também, em jovens, enfim. O chamado aqui, ó, é o seguinte: você que é jovem, não fique vagando em busca da felicidade. Isso é Salomão dizendo. Então, assim, você, jovem, não fica vagando. Eu, Salomão, o rei de todas as coisas na época dele, né? Não encontrei a felicidade em lugar nenhum, a não ser em Deus. Então, não perca seu tempo, jovem. Vá em busca de Deus, que está, como eu gosto muito da referência da história, né? Está à porta, te esperando, como ele esperava o filho pródigo. O que Salomão quer dizer para o jovem é hoje: viva hoje, não vá buscando Deus, o seu espaço de Deus em outros lugares. Aquele espaço que Deus colocou no coração do homem. Não vá procurando em outros lugares, mas viva hoje os planos que Deus tem para a sua vida. Que a gente sabe que são planos de paz, de bênção, de esperança. E aqui, jovens já foi, desculpa, sorry. E aqui, como ele mesmo coloca, idosos, ou melhor, eu diria, você que é experiente, que se considera uma pessoa super experiente, não deixe para viver amanhã os planos de Deus para a sua vida. Amanhã pode ser tarde demais. Forte, né? Mas quando eu estava lendo, isso me veio, chamou muita atenção. Eclesiastes, ele não é um livro sobre lamentações e frustrações da vida, mas ele é um livro sobre se recordar de que não há sentido algum na vida se nós não estivermos com Deus. É um chamado para o jovem de não perder tempo. Viva completamente a vida que Deus quer para você. Porque você não vai encontrar sentido algum na vida sem Deus. Você que é o mais experiente. Não é porque você não teve como é que eu posso dizer? A plenitude da relação com Deus que é tarde demais. Vai ser tarde demais se você não se entregar para Jesus hoje. Pode ser. E hoje em dia a gente não quer esperar para ver, né? Porque quando eu li, eu até anotei na minha Bíblia o que para mim quis trazer essa reflexão. Eu vou até ler, ó. No fim, a vida em si mesma não faz sentido algum. Mas quando nos entregamos a Deus, nossa vida tem muito mais valor e perspectiva. O convite que eu faço para você hoje e que o livro de Eclesiastes me fez quando eu li é: viva o hoje com Deus o mais breve possível. Viva hoje o seu futuro ao lado de Deus. Fica meio estranho, mas o que eu quero dizer: viva hoje mesmo ao lado de Jesus. Porque ele fala: estou à porta e bato. E se você abrir, como eu diria, a porta do seu coração, Deus vai entrar e cear com você. O que Deus mais quer hoje é que você permita com que Ele more e viva dentro de você. Eu falei: Elisa, mas não é meio estranha essa mensagem aqui para mim, que já sou da igreja, que não sei o quê?
Mas sabia que eu tenho lido um livro que me mostrou uma questão que é muito bonita e que eu nunca tinha parado para... Na verdade, eu já tinha parado para pensar, só que não dessa forma. A importância de nós nos batizarmos todos os dias. Não o batizar de eu falar, pastor Rafael, deixa para mim que eu vou me batizar amanhã, calma aí, às 7h30 da manhã. Não, não é disso que eu estou falando. Mas o de se converter diariamente a Cristo. E isso tem que acontecer para você que é crente, que você que é novo na fé. Isso não importa quem você é. Isso importa quem você será em Cristo. E eu acredito que viva hoje mesmo, se batize hoje mesmo, por meio do sangue de Cristo, para estar com Ele mais uma vez. O desejo de Deus é que nesse sábado que se inicia também, vamos lembrar, o sábado é uma rememoração do que Cristo fez por nós na cruz, e vamos até pegar um ganchinho para a meditação de hoje, para o que Cristo vai fazer quando você permitir com que Ele more verdadeiramente no seu coração.